Olá, eu sou a Júlia e juntamente com a Maria Clara, Isabela Marinho e Isabela Ferreira, irei explicar um pouco mais acerca da completude do ordenamento jurídico de acordo com o pensamento de Norberto Bobbio. A princípio, o significado de completude está relacionado com a existência de normas para que um caso seja regulado. Desse modo, a completude possui a função de orientar o juiz, pois graças a ela é possível encontrar uma conduta adequada para legitimar qualquer caso. Nesse sentido, um sistema é completo quando apresenta ou a norma que proíbe ou a norma que legaliza um determinado comportamento. Se apresentar as duas simultaneamente, já se enquadra como incompleto. E quando não apresenta uma determinada norma, quer dizer que o sistema apresenta lacunas. Então, de certo modo, podemos dizer que as lacunas são a representação das falhas de um ordenamento jurídico. Ainda é válido mencionar mais uma característica do ordenamento jurídico, a coerência. Para que ela exista, não pode haver em ordenamento jurídico normas que se contradizem, ou seja, não pode existir simultaneamente uma norma que proíbe e uma norma que legaliza um determinado comportamento. Caso exista, esse ordenamento é classificado como incoerente. Agora, analisando melhor o caso da incompletude. Ela pode ser dividida em incompletude por exuberância ou incompletude por deficiência. No caso da exuberância, se trata das antinômias, que são contradições entre doutrinas e ideologias, a qual um ordenamento possui mais normas do que deveria, e isso acaba dificultando o trabalho do intérprete, pois ele tem que resumir aquilo que está a mais. Já a incompletude por deficiência apresenta o caso das lacunas, que são totalmente o oposto das antinômias, porque elas apresentam menos normas do que deveriam e do mesmo jeito acabam dificultando o papel do intérprete, porque ele tem que suprir aquilo que está em falta. Desse modo, para não atrapalhar um possível julgamento, o ordenamento jurídico deve se basear na completude a partir de regras, das quais afirmam que o juiz deve julgar qualquer controvérsia que lhe for apresentada exclusivamente com normas do sistema. Essa regra é fundamental, visto que na ausência dela, o juiz poderia simplesmente classificar um caso como irrelevante para não ter a obrigação de julgá-lo. Ou então, não se nortear por uma norma do sistema, e sim por suas próprias concepções, o que tornaria o julgamento injusto. Por isso, o dogma da completude é de que o ordenamento jurídico precisa ser completo, para então fornecer ao juiz uma solução adequada para cada caso, sem ele precisar recorrer à equidade. O dogma, no entanto, se tornou um produto jurídico monopolizado pelo Estado, o que fez com que os juristas se apegassem a uma confiança cega nas leis. Ou seja, eles julgavam de maneira mecânica por acreditar que o ordenamento jurídico era completo e perfeito, sem a presença de nenhuma lacuna. Esse pensamento, esse conjunto ideológico, se tornou a escola da exegese. Devido ao fetichismo na lei pregado pela exegese, muitas críticas a essa escola foram construídas e agrupadas, formando então a escola do direito livre, que defendia que o sistema jurídico possuía sim falhas, portanto batalhava contra a escola anterior. A ideologia do direito livre se iniciou com o avanço dos estudos das ciências sociais. Portanto, com o auxílio da sociologia, a nova escola pregava que, à medida que a codificação envelhecia, apareciam as insuficiências, ou seja, com o passar do tempo, novas necessidades se apresentavam à sociedade, o que fazia necessário a criação ou atualização de novas leis. Um grande exemplo desse caso está na Revolução Industrial em relação aos operários fabris, que eram submetidos à exploração dos empresários com longas cargas horárias de trabalho. Atualmente, felizmente, lhes são assegurados todos os direitos para que eles não trabalhem sob formas insalubres ou mesmo exploradoras. Com o crescimento do direito livre, os juristas tradicionalistas da época começaram a ficar preocupados e perceberam que era necessário criar uma nova ideologia que comprovasse a completude do ordenamento jurídico. E é aí que surge a teoria do espaço jurídico vazio. É uma teoria que basicamente defende a inexistência de lacunas dentro do direito. Segundo ela, para uma atividade ou ato qualquer, pode ou não haver uma norma jurídica que o regule. Se houver, ele é considerado juridicamente relevante, pois está dentro dos limites do direito. Se não houver, ele é considerado juridicamente irrelevante, porque ele está fora dos limites do direito, ele não pertence ao direito. E, portanto, não podem existir lacunas dentro do direito, visto que tudo aquilo que não possui uma norma regulante não está dentro do direito, está fora dos seus limites e, portanto, não é direito. Com isso, a teoria conclui a inexistência de lacunas dentro do direito,
visto que tudo aquilo que não é regulamentado por ele está fora dos seus limites e, consequentemente, é indiferente ao direito, ou seja, não está dentro dele e, consequentemente, não pode ser dado como um erro dentro do mesmo. Por outro lado, existia uma contradição nessa ideia. Para que a ideia do juridicamente vazio fosse sustentada, era preciso deixar de lado a concessão das modalidades jurídicas, pois os atos que são permitidos iriam coincidir com o juridicamente indiferente. O erro era a não distinção daquilo que era dado como permissão ou do que era dado como liberdade, a primeira juridicamente relevante e a segunda irrelevante. Com isso começou-se o questionamento. Liberdade juridicamente relevante de fato existe? Na argumentação de uma resposta entra uma figura do lícito e do ilícito. Não existe a possibilidade de que uma coisa seja tanto lícita quanto ilícita ao mesmo tempo, já que os dois são termos contraditórios. Nesse cenário, a liberdade não jurídica, dada como irrelevante, poderia ser melhor definida como liberdade não protegida, ou seja, a licitude do uso da força privada. Essa é dada como inexistente, visto que nosso ordenamento estatal é caracterizado pela proibição do uso privado da força e a monopolização da mesma por parte do Estado, o que torna a hipótese da liberdade não protegida impossível. Isso significa que, em certos casos, quando a força privada é ilícita, a liberdade de um não está protegida, mas sim a força do outro, o que não torna tal situação juridicamente relevante, já que quando a liberdade de um não está protegida, a força do outro está, e se torna juridicamente relevante em vez da outra. A relevância jurídica não falha, apenas muda a relação entre o direito e o dever. Até esse ponto fica comprovada, então, a inexistência do espaço jurídico vazio e a prevalência do espaço jurídico pleno. Surge aqui uma segunda teoria que vai contra a existência de lacunas e, consequentemente, contra o direito livre. Eis a teoria da norma geral exclusiva, que defende a completude do direito, alegando que o mesmo nunca se ausenta. Para tal teoria, as situações que não são regidas por uma norma particular são regidas por uma norma geral exclusiva. Seria basicamente uma norma que exclui tudo aquilo que não é regido pela regra particular. Se uma norma proíbe algo, a geral exclusiva vai automaticamente anular tal proibição para todas as situações diferentes da proibida. Diferente da primeira teoria, que estabelece que algumas situações são regidas por normas e outras não pela existência de lacunas, mas por os limites do direito não permitirem, a segunda já defende que todos os comportamentos estão dentro do ordenamento jurídico, visto que quando não há uma norma particular, se enquadram na norma geral exclusiva. Assim como na teoria do espaço jurídico vazio, a norma geral exclusiva também possui controvérsias. O problema dessas é que prevê que no ordenamento jurídico só existam duas ocasiões, a norma particular e a geral exclusiva, mas na verdade existe também uma terceira situação, a norma geral inclusiva. É a norma no qual, em caso de lacuna, o juiz deve julgar o comportamento de acordo com normas que regulem situações semelhantes ou matérias análogas. Entretanto, o ordenamento não esclarece os critérios para que se possa considerar dois casos parecidos. Deste modo, é atribuída ao intérprete a análise e a decisão da singularidade dos casos, podendo escolher a norma geral exclusiva, argumentum a contrário, ou a geral inclusiva, argumentum a simile. Nesse caso, o problema na eliminação da existência de lacuna é que, por existirem duas opções para casos não regulamentados, a lacuna é mantida pela falta de uma regra que indique uma solução ao invés da outra. Retomamos a existência de lacunas pela falha das duas teorias do direito pleno apresentadas anteriormente, mas dessa vez, lacuna não é mais retratada como a falta de uma norma expressa no ordenamento, mas pela falta de um critério de decisão para qual norma seguir, inclusiva ou exclusiva, o que estabelece uma zona intermediária quase que interminável entre o regulamentado e o não regulamentado. Conclui-se então que pela presença de lacunas existe uma incompletude no ordenamento jurídico. Há outro sentido para compreender lacuna, que seria não como a falta de uma solução, mas como a falta de uma solução satisfatória, de uma solução justa. Esse tipo de lacuna é chamada de lacuna ideológica, porque vem da comparação do ordenamento jurídico real com o ideal. Há lacunas ideológicas em todo ordenamento jurídico positivado, e por isso não é ela que interessa o estudo dos juristas. As lacunas que interessam aos juristas são as reais, que vêm da análise do ordenamento jurídico como ele é. Para o autor Brunetti, não faz sentido falar de completude e incompletude de uma coisa se você analisar a coisa em si. Você tem que comparar essa coisa com alguma outra. Para isso, ele desenvolveu dois métodos, né? No primeiro, você compara a coisa com o que seria o ideal daquela coisa. Por exemplo, para saber se uma mesa é perfeita, eu comparo essa mesa com uma mesa ideal, com a mesa perfeita. E o outro método seria comparar a coisa com a representação dessa coisa, né? Tipo, comparar a Itália com o mapa da Itália. Para esse autor, por isso que para esse autor, né, você falar de completude e de incompletude do ordenamento jurídico, analisando ele em si, não faz sentido, porque você não tem um parâmetro de comparação. É tipo perguntar se o céu é completo ou se o ouro é completo.
E é para isso que, para o Brunetti, né, não faz sentido mesmo falar de ordenamento jurídico se ele é completo ou incompleto, porque o ordenamento jurídico não está ali dentro do leque de coisas às quais possam ser atribuídas completude ou não. A diferenciação apresentada entre as lacunas ideológicas e as reais parece com a diferenciação existente entre as lacunas próprias e as impróprias. As lacunas próprias são aquelas existentes dentro do sistema, e as lacunas impróprias são aquelas provenientes da comparação entre o sistema ideal e o sistema real. As lacunas impróprias existem quando, para cada caso onde cada caso não regulamentado está atrelado uma norma geral exclusiva. E as lacunas próprias existem quando, além de a cada caso não regulamentado estarem atrelada a norma geral exclusiva, está atrelada também uma norma geral inclusiva, e a solução desse caso poderia caber tanto em uma como na outra. Outra coisa que diferencia esse tipo de lacuna é a forma como elas são resolvidas, porque as lacunas próprias só podem ser resolvidas por obra do intérprete, enquanto as lacunas impróprias só são resolvidas por obra do legislador. Em relação aos motivos que levam à existência de lacuna, nós temos dois: os subjetivos e os objetivos. Os subjetivos são aqueles que dependem de algum modo do legislador, e os objetivos são aqueles que são independentes da vontade do legislador. Os subjetivos são divididos em dois: voluntário e involuntário. A voluntária são uma lacuna que o legislador deixa porque ele quis mesmo, porque aquele caso é muito complexo e atribuir umas normas certinhos não vai ajudar na resolução dele, então ele confia a solução do caso no aplicador da lei. E as involuntárias são aquelas que ocorrem por conta de um descuido do legislador, seja porque ele não considerou o caso importante o suficiente, e acabou esquecendo, ou ele faz parecer que um caso tem solução quando na verdade não tem. Existem dois métodos para se completar o ordenamento jurídico: o de autointegração e o de heterointegração. O de heterointegração recorre a fontes e ordenamentos diversos dos dominantes para completar o ordenamento jurídico, e de autointegração é quase a mesma coisa, só que não recorre a fontes diversas. No método de heterointegração, quando recorre a ordenamentos diversos, no caso de lacunas do direito positivo, recorre ao direito natural, que seria uma espécie de ordenamento jurídico perfeito. E quando recorre a fontes diversas, temos três casos. No primeiro, ele recorre ao costume, que pode ter uma aplicação mais ampla ou uma aplicação mais restrita. Ele pode ter uma aplicação mais ampla quando consta na norma, que para todos os casos não regulamentados o costume tem vigência, e tem uma aplicação mais restrita quando na norma consta que o costume só tem vigência em alguns casos específicos. O segundo método seria o do juiz, acreditando na criatividade do juiz no chamado direito judiciário. E o terceiro e último método leva em consideração a opinião dos juristas, mas esse método só teria vigência em casos específicos onde a lei e o costume estivessem em silêncio. Bom, eu vou falar sobre o método de autointegração, que pode ser dividido em dois procedimentos: por analogia e pelos princípios gerais do direito. Por analogia, pode-se entender um procedimento pelo qual se atribui um caso não regulamentado a mesma disciplina a um caso regulamentado semelhante. A analogia é o mais típico e importante procedimento interpretativo de um determinado sistema normativo. Outro procedimento de autointegração é os princípios gerais do direito, conhecido por analogia iuris. Para Bobbio, os princípios gerais do direito são normas como todas as outras, tese também defendida por Crisafulli, que divide os princípios gerais do direito em expressos e não expressos. E esses também são divididos em expressos já aplicados e expressos não aplicados. Muitas normas e códigos da Constituição são verdadeiros e autênticos princípios gerais expressos.